Pastor Odair está com a Bem, palavra. pastor Oséias, bom estar aqui novamente para podermos meditar um pouquinho mais nas Escrituras, né? E a respeito de um tema também tão fundamental, tão importante. E eu gostaria de ler um versículo para iniciar, para a gente poder defender as nossas argumentações. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Então, a gente usa esse texto como base para mostrar os 3 tomos da formação do ser humano: o espírito, a alma e o corpo. E o pastor cantou o hino de número 432, falando do desejo que o cristão deve ter de consagrar a sua vida ao Senhor. E esse versículo que eu li fala exatamente da doutrina da santificação. Uma doutrina que quase não se tem mais ouvido falar. Quase ninguém conhece a doutrina da santificação. E a doutrina da santificação, pastor Oséias, ela não admite o ser humano ser fatiado. A doutrina da santificação, para que o ser humano seja santificado de fato, precisa santificar o espírito, precisa santificar a alma e precisa santificar o corpo. Então, nós sabemos que o ser humano ele foi criado por Deus do pó da terra, né? Não do barro, como dizem, mas a Bíblia diz que o ser humano foi criado do pó da terra, ou seja, dos elementos, né, de alguns elementos químicos que a terra possui. Dos 106 elementos químicos existentes, 26 compõem o homem. Então, o ser humano, quando ele foi criado por Deus, o Senhor o criou apenas dos elementos, então, naturais. E depois que Deus termina de formar o homem, ele sopra, a Bíblia diz que ele sopra nas narinas do homem o fôlego de vida. Esse fôlego de vida, então, é o espírito. Então, Deus havia criado o corpo, aqui em grego é soma, sopra o espírito, que é a pneuma, e o ser humano passa a ser, então, alma vivente, que é a psique. Compõe o homem. É porque a gente coloca dessa forma? Porque existem correntes, né, pastor Oséias, correntes de pensamento quanto à constituição humana. Há um pensamento, por exemplo, há uma corrente, por exemplo, que é unitarianista, ou seja, também conhecida como monismo, mais conhecida como monismo, ou seja, mono vem de um, né? Então, essa corrente que foi defendida, e inclusive por Platão, não acredita que o ser humano tenha divisões na sua formação, na sua composição. Acredita que o ser humano é um ser apenas, um ser psicofísico, um ser humano natural, que tem o poder da mente, o poder do pensamento, mas não que exista uma parte espiritual no ser humano. Então, esse pensamento é unitarianista. E tem também o pensamento dicotomista, né? Vem de 2, que acredita que o ser humano é composto apenas de 2 elementos, do natural, né, do físico, e de um elemento imaterial, um elemento espiritual. Então, a nossa visão é a visão tricotômica. Esta que nós acabamos de ler aqui em Tessalonicenses 5:23, até porque, por exemplo, na visão dicotômica, a parte imaterial, conforme eles creem, espírito e alma seriam sinônimos, seriam a mesma coisa. Nós poderíamos entender assim também se não houvesse alguns textos bíblicos. Mas, por exemplo, como há 1 Tessalonicenses 5:23, que fala das 3 partes, distintamente,
e Hebreus 4:12 fala que entre a alma e o espírito tem uma divisão, então não pode ser a mesma coisa. Então não podem ser a mesma coisa, não pode ser sinônimo, né? Então, por mais que a alma e espírito juntos, ou seja, a parte imaterial do homem, compõe o homem interior, que diz Paulo, né? Paulo fala sobre o homem interior, está falando da parte imaterial, mas não é uma parte, é alma e espírito, forma o homem interior, enquanto o corpo, a carne, né, sarx, né, sarké no grego, forma o corpo humano. Então Deus criou o ser humano com essas três partes, e essas três partes precisam ser santificadas e conservadas irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então tem que haver uma santificação. Por quê? Porque há um destino, né? E o tema é o destino da tricotomia humana. Para onde vai o corpo? Para onde vai o espírito? Para onde vai a alma? Aí a gente pode entrar, por exemplo, na argumentação católica a respeito do purgatório, né? Desse dogma católico inventado pelo catolicismo porque não tem base bíblica, né? E eles confessam que não tem base bíblica. Porque nós não levamos a sério isso porque nós somos cristãos bíblicos. E muitos católicos não se consideram bíblicos. Se confessam cristãos que amam a Jesus Cristo, que amam as Escrituras, mas não se consideram cristãos bíblicos. Eu ouvi um padre falando que ele não é um cristão bíblico. Ele é um cristão que acredita em Cristo, mas que ele ama as Escrituras, porque as Escrituras revelam a Cristo, mas ele não é um cristão bíblico. Nós, protestantes, somos bíblicos. Inclusive, a gente vê alguns padres, né, pastor? Às vezes que também procuram esclarecer esses versículos, né? Porque a turma acha que a santificação é só alma, espírito, outros acham. Mas, enfim, a santificação também é em toda maneira de viver. Sim. Nas três, porque enquanto a nossa alma, ela é a sede das nossas vontades, das nossas emoções, dos nossos projetos, dos nossos pensamentos, não é? Porque a alma se confunde na Bíblia com o coração. Né? Os judeus, eles não tinham um entendimento muito profundo a respeito de alma. Para eles, havia uma época que entre os judeus, para eles até os rins pensavam, até os rins, assim, as entranhas, né? Eles não tinham muito entendimento a respeito disso. Não era muito revelado para eles, né? Então, é através da alma que nós vamos pensar, que nós vamos decidir, nós vamos desejar, e então, a partir disso, vamos agir. Então, por isso tem que haver a santificação da alma. A questão do purgatório, por exemplo, os católicos defendem que o ser humano, quando ele morre, salvo. O ser humano, quando ele morre, salvo. Ou seja, ele está salvo, mas ele não estava tão bem assim. Tinha alguns pecadinhos, né? Que é o perigo de categorizar pecado. Tem certos pensamentos que tem pecados que tranquilo. Mas se a pessoa tem alguns pecados, ela não estava totalmente bem, ela está salva, mas ela precisa ainda passar pelo purgatório. Para quem não sabe, a palavra purgação significa purificação, purificação através do fogo. Então não é um fogo consumidor, é um fogo purificador, conforme eles dizem. E a pessoa tem que ficar ali porque ela precisa ser purificada daqueles pecadinhos que ainda a impediriam de entrar no céu. Então, por isso que as pessoas, os católicos, oram pelos mortos que estão no purgatório, né, para encurtar o tempo deles lá. Não tem base bíblica, é uma tradição, é o perigo da balela da hermenêutica de Agostinho, a hermenêutica alegórica, da interpretação alegórica das Escrituras. Esses dias eu estive falando aqui na igreja a respeito desse perigo. A interpretação alegórica das Escrituras leva muita gente para o inferno. Então, pois não. Pastora, inclusive também na história, o que nós encontramos aí, principalmente
com os pais da igreja antiga, o senhor falou na questão do Agostinho, né? Uma dificuldade que eles tinham é o seguinte, porque o povo começou também, na história antiga, começou a rejeitar a Bíblia. Por quê? Porque eles iam... A natureza do ser humano é o seguinte, o camarada pode ser um bandido, um ladrão, pode ser assassino, pode ser tudo. Mas quando ele morre, ele vira bonzinho, né? No total, por quê? Porque todo mundo diz, olha, ele até era um bandidão, mas ele é gente boa, né? Aquele negócio. E os pais da igreja, principalmente nessa questão da cultura católica, ficavam quase sem jeito para falar expressões tão fortes e verdadeiras, né? Então, diz que aí surge, então, uma terceira via para falar sobre céu e inferno. Nós estamos falando aqui, ficava muito pesado. Iam falar, por exemplo, iam fazer um velório, né? Aí é o seguinte, para falar a verdade, ficava... Então, foi necessário se inventar uma terceira via, de que a escolha não seria, então, 100% humana e que iria para o purgatório para passar por esse fogo purificador. Então, por exemplo, toda a turma que conhece bem a história, né, dizendo que, sempre alertando aí, os jovens que estão estudando na faculdade, né, e que estão cursando várias matérias, tem que ter o discernimento que está, o ensinamento, ou o professor, ou a matéria que está sendo tendenciosa, e tem que ter o discernimento dos professores que estão ensinando, justamente, às vezes, sem até saber a fonte, né, de que eles ensinam. Então, nós estamos com uma dificuldade muito profunda e a falta do conhecimento histórico verdadeiro na questão religiosa, em todas essas áreas, em especial essa que o senhor está nos ensinando hoje, da tricotomia humana, leva muita gente a não crer, a desacreditar a palavra de Deus, então, informando que também essa foi uma dificuldade. Sim, pastor Oséias, porque o que a gente ensina é aquela máxima: se a Bíblia não tem voz, nós não temos ouvidos. Nós somos cristãos bíblicos. Nós entendemos que a Bíblia não contém a palavra de Deus. Nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, é importante para o jovem saber, ele vai para uma faculdade, ele vai para uma universidade jovem cristão, está na Bíblia? Amém. Não está? Descarta. Faz a prova, responde o que está na matéria para passar na prova e deu. Descarta para si. Né? Está na Bíblia? Amém. Não está? Descarta. Porque o que a Bíblia não possui, pastor Oséias, é meio termo. Por que é céu e inferno? Porque são dois caminhos. Não há uma terceira via. Não há meio termo na Bíblia. Por que não existe purgatório? Porque purgatório é meio termo. Por que Deus desaprova, a Bíblia desaprova o homossexualismo? Porque o homossexualismo é meio termo. Não existe meio termo na Bíblia. É uma coisa ou é outra. É sim, sim e não, não. Passou disso, é procedência maligna. Né? Então, como Agostinho ele trouxe essa questão da alegoria na interpretação bíblica e passou muitos séculos sem ninguém debater. Se tornou regra. Se tornou regra. Então a gente está falando de Santo Agostinho, e esse dogma de purgatório, ele vai voltar a ser discutido e aceito pela Igreja Católica entre o século XII e o século XIII. Então, vejam, passando muitos séculos a respeito, até que se torne um dogma, começa a ser discutido em concílios da Igreja, para se tornar uma das principais doutrinas do catecismo católico. Aí, quando se torna um dogma pela Igreja, isso ainda na Idade Média, é a gota d'água que iniciou, foi o estopim para a Reforma Protestante. Quando
o tesoureiro da época, o alemão Tetzel, começou a viajar pelas cidades as cidades da Itália, as cidades que tinha como a religião católica, né? Porque o cristianismo se tornou a religião oficial do Império, e ele passou a vender as indulgências. As indulgências era exatamente para encurtar encurtar a passagem da pessoa que estava no purgatório. Então, se ela vai passar 10 anos no purgatório, a pessoa comprava a indulgência pelo que morreu e a pessoa passava lá, o tipo da pena progressiva, sabe? Do bom comportamento. Vai preso 10 anos, mas aí, pelo bom comportamento, vai progredindo e fica 1/3, 1/6 da pena. Então, quando Lutero viu isso e a igreja enriquecendo, vendendo a saída das pessoas do purgatório, do suposto purgatório, então aí foi o estopim para a reforma protestante, né? Ainda a história diz que Tetzel, esse tesoureiro, ele era alemão, mas era tesoureiro do papado, ele dizia que quando as moedas caíam lá na arca, no ofertório, na gasofilós, quando a moeda fazia o barulho, as almas saíam voando do purgatório. Então, não dá para levar a sério uma coisa dessa. Não dá para levar a sério. Bem como também nós não acreditamos na doutrina da reencarnação, da doutrina espírita. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Depois da morte humana, não está falando da morte do cristão, depois que o homem morrer, lá não está escrito, está ordenado ao crente, ao cristão morrer uma só vez. Está escrito, está ordenado ao homem, está falando do gênero humano. Morrer vem depois da morte, que é uma só, vem depois disso o juízo. Porque dentro da formação da alma, a doutrina espírita tem uma teoria, que é a teoria da pré-existência. A teoria da pré-existência, que também era defendida por Platão e foi defendida também pelo teólogo Orígenes de Alexandria, eles acreditam que a alma humana, ela é criada antes, que no céu tem bastante almas já criadas por Deus, esperando um corpo para encarnar ou esperando um corpo para reencarnar. Então, não há base bíblica para isso, né? Tanto que o Espiritismo usa até o termo perispírito no lugar de alma. E também tem a teoria criacionista, essa defendida por Aristóteles, que Deus ele produz alma todos os dias. E ele incorpora a alma no ser humano, na criança, quando ela está com 40 dias de vida, se for menino, e na menina com 80 dias de vida. Então, pastor, daí só deixando bem claro, porque o assunto está ficando bom e está esquentando muito, deixando bem claro que essa turma, essas ideologias aí que o senhor está falando, teoria, né, essa turma aí são turma, isso, essa turma, de toda essa turma aí que pensa e aplica essas teorias, são as teorias que são estudadas, sim, né, em faculdade, isso aí. O que a gente observa? Que mais do que nunca hoje o pessoal tem que ter um discernimento aguçado, ser ávidos. Porque eu vou dizer uma coisa para o senhor. Tem uma teoria dessa turma aí que o cara tem que ser mais crente do que os crentes. Por quê? Eu acreditar num superior, entendeu? Agora pense, vamos supor, eu sou ateu, né? O cara tem que ser mais crente para crer. É verdade. Isso aí do que na Bíblia. O senhor acha que... Não, é isso mesmo. É isso mesmo, até porque, por exemplo, a doutrina do purgatório não está na Bíblia, ela está no catecismo da igreja. E o catecismo da igreja católica é colocado em pé de igualdade à Bíblia na questão de autoridade para a igreja. Em pé de igualdade. Para eles, a Bíblia não é superior. O catecismo tem o mesmo grau de autoridade que a Bíblia. Porque para o católico, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Essa é a diferença. Então, e para a doutrina espírita, tem um outro evangelho, não é? Segundo
Allan Kardec, Segundo o Allan... Evangelho segundo o Espiritismo, que Paulo disse, mesmo que venha um anjo do céu pregar outro evangelho fora desse, não é para ser considerado como santo, é para ser considerado maligno. Pastor Oséias, a importância da santificação, inclusive do corpo. O corpo, ele é chamado na Bíblia, no Novo Testamento, eu tenho algumas pontuações aqui, Romanos 6,6 fala corpo do pecado. Olha só, corpo do pecado, está falando do nosso corpo. Segundo os Coríntios 4,16, homem exterior. Diz que o homem exterior se corrompe, contudo o interior se renova, né? Segundo os Coríntios 5,1, chama o corpo de casa terrestre. Romanos 7,24 chama de corpo desta morte. Filipenses 3,21 fala de corpo abatido. Agora, eu já falei 5 títulos para o corpo no Novo Testamento. O 6º título é Templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 6,19. Por isso é necessário que o corpo seja santificado, separado para agradar a Deus. Por quê? Porque a nossa alma, ela vai ter as noções desta vida aqui, pastor Oséias, vai ter as noções pelos sentidos do corpo. Os 5 sentidos, a nossa visão, tato, paladar, olfato. Através disso, a alma vai ter as impressões desta vida aqui terrestre. É assim que nós vamos criando a nossa consciência. É conforme as nossas impressões dos nossos sentidos, é que nós vamos criando a nossa pessoalidade. Que a alma fala de pessoalidade. Né? Enquanto o nosso espírito, e o pastor, aquele que diz que a sede da adoração a Deus está no espírito humano, está muito correto. Porque o espírito humano é a nossa comunicação com Deus e a nossa alma é a nossa comunicação com a terra e com o nosso próximo. É através da alma vivente que o Senhor nos fez. Ele nos deu a consciência. Então nós vamos aprendendo pelo quê? Pelo que lemos, pelo que ouvimos, pelo que estudamos. Aí a nossa alma vai se formando. Então o nosso corpo pode contaminar a nossa alma. Então, se nós tivermos um corpo santificado, nós teremos uma alma santificada. Porque no destino, a eternidade, tanto para os únicos 2 caminhos, para um dos 2, todo ser humano vai. Ou para o céu ou para o inferno, a condenação é da alma. Então, uma alma doente adoece o corpo. Um corpo contaminado adoece a alma. Então, há essa ligação. Por que a Bíblia diz em Eclesiastes 12:10 que o espírito volta a Deus? Porque o espírito, como eu falei, é o fôlego de vida. Estamos vivos com essa essência divina para nós vivermos aqui, termos estampado em nosso interior, no nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando o ser humano partir para a eternidade e o espírito volta a Deus, significa que é Deus quem deu a vida e Deus quem toma a vida. O espírito é o poder da vida que Deus dá, então volta para ele. Deus é Deus de vivos e não de mortos. O corpo humano, que a Bíblia diz que vai voltar para o pó, mas o corpo vai ser ressuscitado, tanto do salvo quanto do ímpio. Haverá 2 ressurreições, Daniel 12:2 fala disso. A ressurreição para a salvação, a ressurreição para a condenação. Nós seremos ressuscitados, só que o corpo do cristão, do salvo em Cristo, ele vai ser transformado num corpo incorruptível. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios 15, né? Que o ser humano vai ser transformado de um corpo, o salvo em Cristo vai ser transformado em um corpo corruptível, ou seja, mortal, adoece, que vai falecer, mas ele vai ser transformado num corpo incorruptível. Mas vai deixar de ser matéria. Porque se for matéria, continua sendo corruptível. Tá. Nós temos aqui um comentário da irmã Laine, né, que ela traz um versículo, o senhor poderia falar. Aqui ela achou aquele versículo que diz assim: há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé e um só batismo.
Esse espírito aqui, desse versículo, está em letra maiúscula, né? É justamente. Aí é o seguinte: um só corpo, um só espírito, um só Senhor e uma só fé. Se nós ver o contexto, sempre lembrando, minha gente, que se nós tirar um texto, um versículo, sem entender o contexto, texto de antes e depois, nós corremos o risco de fazer uma confusão mental, espiritual e não interpretar aquilo que a Bíblia está dizendo, né? Então, esse versículo, há um corpo, há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor e uma só fé. Esse versículo não está falando do corpo humano e nem do espírito humano. Espírito com letra maiúscula. Então, está falando do corpo de Cristo, que é a igreja, do Espírito de Deus e do Senhor e de uma só fé e um só batismo. Mas, se o senhor quiser dar uma explicação, eu gosto quando os irmãos participam. Por quê? Porque aqui é uma possibilidade. Nós temos num comentário, né? Mesmo que o pastor Odair saia um pouco daquele prospecto do que ele está falando, mas o que importa é responder os irmãos, Não, mas né? E esse compartilhar. versículo que a irmã Laine colocou ali, pastor Zé, ele é pertinente, porque o texto está em Efésios, capítulo 4, versículo 4 e versículo 5. É pertinente porque aqui diz, há um só corpo, um só espírito. Espírito, como o pastor bem disse, em maiúsculo, fala do Espírito de Deus. E o versículo 5 fala, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É pertinente porque nós falamos que a Bíblia não tem meio termo. E é pertinente porque a Bíblia diz que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Então, a igreja é um corpo, né? Em Efésios 4, versículo 4 e 5, a irmã Laine está com a Bíblia lá estudando, viu? Então, como Deus coloca, Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança, ele é um Deus, é um Senhor, tem um corpo, tem um Espírito, assim é o homem. Também, né? Formado por um corpo, por um Espírito, por uma alma. Então, é pertinente, nós somos a imagem desse Deus triuno. Deus é triuno. O ser humano também é triuno. Tem 3 tomos no ser humano. O meu espírito não é um espírito diferente de mim. A minha alma não é um ser diferente de mim. O meu corpo não é algo. A minha alma é eu. O meu espírito é eu. O meu corpo é eu. Eu sou triuno também. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Então é pertinente, sim, esse texto que a irmã Laine colocou. Então tá bom. Destino da tricotomia humana para o ímpio. Se ele morreu, se a pessoa morreu sem Jesus, no pecado, sem arrependimento, sem estar em comunhão com a igreja, o destino é o inferno. Vai para o Seol, que é o estado intermediário, vai para o Hades, Seol no hebraico, Hades no grego, vai para o estado intermediário, aguardando a ressurreição para o julgamento final, o grande trono branco, que vai para o dano da segunda morte. O salvo em Cristo Jesus vai para o seio de Abraão, o terceiro céu, o paraíso. Também num estado intermediário, mas já gozando da plenitude do descanso da glória de Deus, aguardando o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois os que ficarem vivos se encontrarão todos com o Senhor Jesus nos ares. Ambos os corpos, dos ímpios e dos salvos, ambos serão corpos ressuscitados. Os mortos, todo mundo vai prestar conta a Deus no corpo que recebeu. Mas aí o corpo do ímpio vai ser condenado e o corpo do cristão vai ser transformado em um corpo incorruptível. Inclusive, a Bíblia diz que nós receberemos um corpo como é o corpo de Cristo ressuscitado. Será semelhante ao corpo, a mesma matéria. Não seremos divinos, mas na questão espiritual, não é da mesma natureza. Então, esse é o destino, pastor, da tricotomia. O espírito volta a Deus que o deu, porque o espírito é a vida. Deus é o
dono. Deus é o dono da vida. Não sei se precisa de mais alguma coisa. Então, vimos aí. Pastor, antes do senhor encerrar, teria então aí se os nossos amigos, internautas, aquelas irmãos que se interessam em estudar mais por teologia, né? Nós vamos deixar uma dica então. Se você quiser pesquisar a matéria pneumatologia, dentro da teologia, essa matéria pneumatologia, você vai estudar profundamente como funciona, né, a ideologia bíblica cristã sobre esse assunto, né? Que vai estudar aí o que eu aprendi hoje com o pastor Adair. O senhor falou sobre o espírito pneu. Repete de novo para O nós, espírito, pastor. Aquelas três coisas que o eu falou espírito no começo. é o sopro, é ar. Então é pneuma, né, que vem de pulmão, né? Pneumo, do pulmão. Quando nós temos uma doença, pneumonia, o pulmão está inflamado, né? O pneu do carro, é só lembrar, precisa de estar cheio de ar. Então, o espírito é o fôlego de vida que Deus deu para o ser humano. A alma é a psique, é a mente, a consciência, é o intelecto, é a vontade, é onde a gente consegue raciocinar, onde a gente aprende através dos 5 sentidos do corpo humano, e onde a gente se comunica aqui na Terra naturalmente, enquanto com o Espírito a gente se comunica com aquilo que é divino. E, por isso, pastor Osés, deixa eu dar uma ressalva aqui também, por isso é importante o crente orar em línguas estranhas, porque o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 14 que quando nós oramos em línguas, o nosso espírito ora bem. Porque a oração do Espírito diretamente com o Espírito Santo de Deus é a comunhão mais íntima e profunda que um cristão pode ter com Deus. Então, nós precisamos, o crente precisa orar em língua estranha, segundo a Bíblia. E o corpo, que no grego é soma, nós precisamos consagrar também a Deus. 1 Tessalonicenses 5:23, santificar espírito, alma e corpo. Corpo santificado santifica a alma. A alma doente adoece o corpo. Transtornos psicológicos, transtornos mentais, transtornos psicológicos são doenças da alma. Não resolve com remédio. Meu Deus. Também se fala muito nessas tal de enfermidade psicossomática, né, pastor? Essas enfermidades psicossomáticas também, elas são enfermidades no corpo, mas que têm entrada... O termo está dizendo, né? Psico-alma, soma, corpo, psicossomática. Vem da mente, vem da alma, é dor da alma, por isso que não sai na tomografia, não sai no ultrassom, não sai no raio-x, porque é da alma. E aí acaba, claro, o corpo ele reflete. A alma doente adoece o corpo contaminado adoece a alma. A respeito da tricotomia, é muito importante também, quem quiser estudar dentro da teologia, estudar na teologia sistemática a matéria antropologia. Porque na antropologia vai falar da formação, isso dentro da teologia, tá? Antropologia na teologia. Aí vai falar da formação do corpo, da formação da alma e do espírito. Aí fala do ser humano completo. Pneumatologia vai tratar da alma, vai tratar também do espírito, né? Mas do ser humano, das 3 partes que tem a antropologia, exatamente. Então, eu acho que não teria necessidade de continuar, porque, na verdade, tudo que a gente falou de uma forma muito simples, muito sucinta, para que haja um entendimento objetivo, e tem muita referência bíblica, a gente não tem tempo para ler as referências. Eu quero dizer aos irmãos que aquilo que a gente está falando, pastor Osés, tem tudo base bíblica, e muitas referências bíblicas. Por exemplo, o contrário do purgatório. Deixa eu só dizer uma coisa. Um dos livros que eu tenho, da editora Santa Cruz, que é uma editora católica, é esse aqui, ó, por exemplo. Ó, Tratado do Purgatório. Escrita por Santa Catarina de Gênova. Ela nasceu em 1400, mas esse livro foi escrito foi traduzido pela primeira vez no ano de 1700. Então, é um livro
muito antigo. Ele tem 70 e poucas páginas, é um livreto. Mas ele tem 5 versículos bíblicos que não fala do purgatório. Ele está falando de uma doutrina, de um dogma da igreja, e só tem 5 versículos bíblicos, mas não se refere ao purgatório. Então, aquilo que a gente fala da doutrina cristã evangélica, a gente tem muitos versículos bíblicos. E a gente aprende que para se criar uma doutrina bíblica, precisa haver pelo menos 3 textos bíblicos em partes diferentes das escrituras. Precisa ter 3 textos claros, que não se divirjam, que não venham se divergir no entendimento, que seja claro, que seja literal, para que se crie uma doutrina. Fora disso, não tem como criar uma doutrina. Então, tudo que a gente falou aqui hoje é baseado nas escrituras. E tem muitos versículos bíblicos que a gente poderia ler, mas é óbvio que não dá tempo. Mas eu acho que está, a princípio, encerrada a questão do destino da tricotomia humana.